E este é mais um episódio do nosso podcast. Fala, jovem! Um podcast para quem gosta de cirurgia. E para quem não gosta, também. Qual o tema de hoje? Que a ideia foi sua. A ideia foi minha total. E a culpa da minha ideia foi dele. Desse maravilhoso que já está sendo a segunda vez convidado aqui. Porque a gente vinha conversando... É seu amigo, é meu amigo de muito tempo. Vai. Até pulei. É isso tá vendo? aí. Eu fui prática agora, tá vendo? Eu tava pulando. Ele que começou. Objetivo. Então, a gente estava conversando e nós acabamos notando que nós somos pessoas, digamos assim, versáteis. A gente acaba fazendo várias coisas e tudo mais. E eu nunca tinha reparado nisso. E na importância que isso tem na minha vida. E que tem também a longo prazo. Então, pensei eu, vou chamar Juliano para a gente conversar sobre isso. Tanto sobre os hobbies que ele tem, que eu tenho, que você tem. A importância disso daqui para frente. Ele como geriatra mais do que ninguém. Então a gente falar sobre hobbies. Hobbies. Tá. Nosso assunto hoje é sobre hobbies. Tá. Porque Juliano é assim, ele não é só the best, né? Quando alguém pergunta, você conhece algum geriatra? O melhor, apenas, entendeu? Bondade sua, viu? Além disso, ele tem outras coisas aí que ele faz. E muito bem. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez estar aqui, André, Giovana. Bem-vindo, meu amigo. É o podcast Fala Jovem para quem gosta de tudo, porque vem até hobbies, né? Hobbies. Não, é um prazer estar aqui, falar sobre hobbies. Eu acho, a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, que todo mundo tem um hobby, né? A gente acaba, eu não tenho nenhum hobby. Tem sim, se você for dissecar na linguagem cirúrgica, você tem um hobby, né? Que a gente traz, acho que o conceito de hobby é algo que você faz no seu tempo livre de forma prazerosa. Era isso que eu ia perguntar, meu amigo. Antes de falar sobre os hobbies, Sim. eu queria que você dissesse quanto tempo, em média, você trabalha por semana. Por semana, rapaz, não me faça uma pergunta difícil, Não que tenho hoje noção também. eu trabalho mais que um R1, sabe? O R1, pelo menos, tem que respeitar as 60 horas. Passo disso, Hoje André. em dia. Eu acho que eu trabalho cerca de 70 horas a 74 horas. Pelo menos numa semana que não há imprevistos. Sim. Se há um imprevisto, se é cirurgião, clínico também tem imprevisto. Eu não tenho dúvida disso, meu amigo. Pois é. Então, assim, é uma carga alta. Eu brinco muito que eu trabalho mais hoje do que na residência, porque na residência tem hora contada, né? Mas somos todos nós assim, né, meu amigo? Isso. E aí, nesse tempinho livre, é que a gente tem que dedicar a coisas que vão fazer nossa mente se desprender um pouquinho dessa rotina, né? Porque senão a gente não... Mas leva. ele é incrível, gente. Olha só assim, de longe que eu vejo. Esse rapaz mexe com a parte de inteligência artificial. Ele mexe em aquário. É o novo hobby. O novo antigo hobby, né? Ele é músico também, ele toca. Mais o que? Joga videogame. Isso. Gosta de ler. Séries. Filmes. Na verdade, assim, a gente tava falando a questão do hobby, é uma coisa assim, que a gente resgata. Também, por exemplo, você falou, desde a minha infância e adolescência, sempre gostei de hobbies, de coisas curiosas que despertam a inteligência, o aprendizado. E, por exemplo, aquário. Aquário é meu atual hobby, mas eu já criei peixes, participei disso desde os 15, 16 anos de idade. Então, assim, aquela coisa que você passa por um período, você para... Tem até um nome pra isso, é aquarismo, né? É aquarismo, E o aquarismo, ele se tornou refinado da minha época lá, há 30, 32 anos atrás para hoje, 20 e poucos anos atrás para hoje, o aquarismo ele se tornou mais complexo. Porque antigamente o Inclusive, eu aquarismo acho era- que você deveria apostar mais. Vamos, olha aí. Antigamente o Ah, é muito aquarismo, o legal. objetivo era você não deixar o peixe morrer, né? Não, mas o dele tem todo um raciocínio, uma técnica, eu já percebi. Na verdade, assim, eu tô retomando esse hobby, a gente tá no mês agora aqui pode falar o mês, né? Setembro. Tem mais ou menos 3 meses. Então, assim, é a coisa do desafio. Eu digo que o aquarismo não é só ter um peixe bonito. Tipo, eu tenho um peixe bonito e tal. Mantê-lo vivo, não. Vai além. Tipo, a gente busca, além de ter essa questão da beleza, mas de entender um ecossistema. Por exemplo, antigamente eu alimentava os peixes no passado com aqueles floquinhos, igual a ração de cachorro mesmo. Um floquinho. Hoje em dia a gente tem alimento vivo que a gente cultiva, sabe? Assim, uma coisa bem curiosa. Existe. Isso que me ensinou foi até César Romero, que é médico também, intensivista. Criar microcrustáceos de água doce, de água salgada. Então, assim,
o aquário existe, mas existe todo um ecossistema antes dele e um ecossistema depois. Ou seja, a gente às vezes... a água tá precisando de uma qualidade. A gente vai ouvir até que tem uma jiboia que bota planta dentro do aquário que não é do hábitat inicial. Então, o hobby é muito disso. É aquela coisa que você faz e o tempo passa e você não percebe. Você vê aquela coisa passar e há um racional. Tipo assim, quando você se tem o hobby do aquarismo, que é um hobby técnico, Sim. eu faço a parte de água doce. Ainda tô aprendendo, é um eterno aprendizado, é leitura, é assistindo vídeo de podcast, tem Spotify também sobre aquarismo. É um eterno aprendizado porque você vai solucionando problemas. Por exemplo, minha água ela tá com acúmulo de algas. Eu tenho que entender o que causou aquele desequilíbrio no ecossistema e intervir. Tô dando muita comida, tô dando muita luz, tem pouca planta para competir, então eu brinco que é um cubo mágico. Você vai ali resolvendo aquele cubo mágico e vai dizer o que é que está errado aqui. E curioso que o ecossistema, o aquarismo, que é o que eu estou praticando mais agora, ele, como diz um amigo, Felipe, que ele é muito bom em aquário, já teve lago, aquário salino, aquário doce, que quando o peixe reproduz dentro do aquário é porque o ecossistema está saudável. Então, isso é bem legal. E né? imagina como isso não deve ser legal para os filhos dele. Ele tem ali uma aula para dar o tempo inteiro para os filhos. É verdade. É um hobby que que ainda te ajuda desse ponto de vista, assim. É quase um Enem de biologia, sabe? É um hobby que, assim, a gente... Samuca já responde as coisas, já entende? Já entende, faz perguntas difíceis e o Samuca faz pergunta. O peixe dorme, tá entendendo? Como é que o peixe respira? Como é que ele fala debaixo d'água? Só para o seu nível de perguntas que eles fazem. E é legal, porque, assim, tira um pouco da tela. Né? Que hoje em dia tá todo mundo... Eu Você uso me muito... ensina a fazer em casa, já quero. Ensino, não tem dificuldade. E olha que curioso, às vezes a gente quer começar o aquarismo com um aquário pequenininho, só que o aquário pequeno é mais difícil que um aquário grande. Por quê? Por causa da estabilidade da água. Então, é mais difícil você manter um copo d'água desse estável do que um aquário maior. Então, assim, vamos lá, vamos começar. Seus sobrinhos vão adorar, né? Além da... Posso botar um aquário lá na minha brinquedoteca? Pode. A gente lhe ajuda a montar. Perfeito. Isso Show. aí. Já sei até onde eu vou botar. Olha onde aí. eu ia botar a televisão, eu não boto o aquário. Me mande aí o tamanho, a Mas deve ser metragem. muito legal, porque estimula muito você como é que eu vou dizer? A trabalhar a cabeça, né? Sim. A trabalhar a sua mente. Acho que para você, como geriatra, Juliana, é até uma coisa interessante para você sugerir para os seus pacientes, não é isso? Não, sem dúvida. Assim, já pegando um gancho, a própria pet terapia assistida por animais, ou seja, você ter um pet é uma coisa boa para a pessoa idosa. A gente está acostumado a ter convencionais, cachorro, gato, mas o aquarismo é um pet. Pássaros também, você vê que tem calopsitas, essas coisas. Isso é muito lúdico e lhe tira um pouco daquela coisa. A pássaro eu não gosto, pode dar problema no pulmão. Quero não. Tá bom, tem que pensar. Tá, deixa o peixe, Tá bom, peixe é melhor, é bom também. Obrigado. Não, mas assim, existem uns pássaros que não dão tanto problema, né? Mas tá bom, é válido. Então, assim, os hobbies são muito disso, sabe? Da gente sair um pouco do que a gente faz. Tipo assim, aquela coisa... Um bate-papo aqui de 3 médicos, a gente passa o dia inteiro, medicina, remédio, cirurgia, paciente, e sair desse mundo tem um peso na saúde mental muito importante. Perfeito. Muito importante mesmo. Maravilhoso. Eu não tenho um hobby parecido, não. Você tem algum hobby parecido? De tanto, que exija tanto da minha cabeça, não. Mas vocês têm um igual. Vocês têm um igual que a gente conversou aqui. Mas é o hobby de muito médico, sabe, Gi? Videogame é uma coisa... É um hobby... Não é coisa de criança. Dá pra continuar. Não, dá não? demais. Então tá bom. Posso começar também. Eu jogo videogame, claro que sem competir, de forma amadora, lá jogando sempre no fácil. Uhum. Né? Eu vou já explicar por quê. Desde que eu tenho 7 anos de idade. O primeiro videogame que eu tive foi um Atari, que não era sistema Atari, né? Era um Dactar, o videogame. E aí depois eu passei para um Master System e aí foi só evoluindo até hoje, né? Até eu começar a comprar os jogos e os videogames com os meus recursos próprios. Aí é que eu vi um dilema na vida do adulto, né? Porque você vê depois como o videogame é uma diversão barata. Que você não imagina isso quando você é criança e adolescente.
Aí você diz, poxa, que bacana. Quando você é criança e adolescente, você chora com seu pai, pra sua mãe, pra comprar o videogame. Mas o videogame é caro, não é? Gi, se você for comparar com outras diversões de gente por aí, é bem mais barato. Sim. Sabe por que eu digo a você que é barato? Vou dizer a você por quê. Hoje em dia, você compra um videogame bom. Ele custa metade não, é um terço de um telefone. De um smartphone desse aqui. É. É um terço do valor. Você fica com ele fácil, 10 anos. Aproveitando aquele sistema sempre. 10 anos com ele. Os jogos que a gente tem hoje, eles têm duração, às vezes, eles têm duração média de 100 horas. 100 horas de duração. Um jogo razoável. Tem jogo com 200 horas, 300 horas. Jogos de mundo aberto, né? Jogos de mundo aberto, em que você pode explorar vários locais. Então, assim, no jogo, então você garante ali horas e horas e horas de diversão. Além de ser barato, é extremamente seguro. É o que eu sempre coloco para quando eu falo das vantagens. Você joga em casa. É muito seguro, você não sai de casa. Estimula você, de certa maneira, a desenvolver raciocínio lógico, a lidar com solução de problemas, a trabalhar com gerenciamento, às vezes, dependendo do jogo que você jogue. E, além de tudo, ajuda você a praticar a língua que você quiser. Inglês, por exemplo, alemão, espanhol, é só você colocar naquele idioma. Então, assim, é uma diversão que, na verdade, eu até pensei um pouquinho nisso aí quando estava falando de aquarismo, que mexe um pouquinho com a mente da gente também. Né? E para mim é uma coisa que eu sempre achei bacana fazer, mas o que eu estava falando do dilema é o seguinte, quando você é jovem, você adora jogar, só que você chora com seu pai e com sua mãe para comprar, né, aquele jogo, ele vai lá dar conta gotas, né? É um aluguel da fita, é aquela fitazinha para você jogar não sei quanto tempo, mas você tem tempo de sobra para jogar. Aí hoje o que acontece? Eles, poxa, é barato, se você for comparar com outras coisas, dá para eu comprar. Mas eu não tenho tempo. Mas cadê o tempo? Pois é. A coisa do tempo que você vê, né? Que o hobby, ele é muito disso, né? A gente precisa muito do tempo para separar o tempo, né, Júlio? Eu acho que é isso. Mas aí agora, eu vou jogar para a mesma observação que eu fiz com relação ao aquarismo. Com relação às crianças, normalmente a gente evita um tempo de tela maior para as crianças, né? Por conta da dopamina, por conta da reação das crianças e tudo mais. Aí eu pergunto para você, para idoso, é válido? Olha, assim, a prática de jogar videogame, isso, sim, é válido. Agora, sim, tem que entender também que não pode tornar o videogame como uma ferramenta de sedentarismo. Isso. Ou de confinamento. Talvez esse seja o principal problema. Não tanto a exposição à tela. Por quê? Tem uma diferença muito clara nessa questão de exposição a telas que a gente tanto critica com relação ao videogame. Pelo seguinte, normalmente essa exposição à tela, se for com jogos de celular, por exemplo, são jogos que exigem muito pouco raciocínio de você. É basicamente um trabalho meio que automatizado, em que você está constantemente alimentando aquela fonte de dopamina no seu cérebro, né? Ou então você fala de telas em que a ação é puramente passiva, só de assistir. Quando você joga videogame, muitas vezes você é levado a ter que solucionar problemas, a ter que trabalhar o raciocínio, a ter que trabalhar a mente. Por exemplo, tem jogo que você joga que tem quebra-cabeças gigantescos para você resolver. Senão você não consegue. Minha cultura tá em festa. Eu achei que jogo de celular e videogame era a mesma coisa. Não, de forma alguma. Não, é bem diferente. E quando você falou aquela pergunta, mas é uma coisa de criança ou de adulto? Hoje só tem jogos que só são 18 mais. Que eles têm uma restrição etária que são para adultos. Exatamente. Jogos que assim que tem um teor de violência maior, jogos que têm conteúdos associados a fantasmas, essas coisas. E é bem curioso, porque é um hobby. Você lhe tira da sua... É uma profissão, você vê que é um esporte, mas é um hobby. Que lhe tira daquela... É o que você faz por lazer. Curioso, André, que quando você fala, não, mais um jogo ele tem 10 anos, beleza. Mas quando passa de 10 anos, a gente começa a reutilizar como retrô games, ou seja, a turma vai e começa a voltar a jogar Mario, que é um clássico, né, do videogame e tudo. Jogar Super Nintendo, Master System, Mega Drive, isso aí tudo. É curioso. E é um hobby legal, desde que se tenha controle. Sim. É que nem a questão, tudo que gere uma disfuncionalidade é ruim. Vou dar um exemplo. Atividade física. Atividade física é uma coisa importantíssima, mas vocês conhecem pessoas que se excedem? Sim.
Tá entendendo? Existem pessoas que se excedem, então, assim, da mesma forma, é tudo ter parcimônia. A questão dos hobbies, eu lembrando também que, assim, os hobbies, eles são sazonais também. Tem época que você tá mais afeito a um hobby, depois você muda para outro hobby. Você falou um hobby que eu acho que eu queria ter talento para fazer esse hobby, mas eu não tenho talento nenhum. Que a parte de gastronomia é um hobby, não é? Eu adoro. Sem dúvida é um hobby. É um hobby meu já. Na verdade, assim, acho que no começo ele apareceu naturalmente. É um hobby que me lembro que ia me forçar a ter. Você devia cozinhar. Mas é sensacional. Você opera, você devia cozinhar. É muito bacana. Eu tenho certeza que você cozinhar, você já viram Ratatouille, o filme? O ratinho que vai botando as coisas. Aí eu acho sensacional. Só que a gente não cheira, a gente vai provar, né? E tudo mais. Ele só de cheirar já sabia, assim. E conforme você vai aprendendo cada vez mais, eu tenho até um episódio super engraçado. Eu estava num restaurante com alguns amigos, e aí a gente provou o negócio era super diferente, era uma delícia, mas era muito diferente. Aí começou, o que é isso aqui? Putz, não sei. O que tem aqui? Não sei. Chama o garçom, pelo amor de Deus. Diz pra gente o que tem aqui. Falei, olha, ele disse que não pode ser. Aí eu peguei, fui a única também que tive coragem, né? Faz um favorzinho pra mim. Pergunta lá só é sim ou não. Não precisa dizer tudo, não. Pergunta se tem cardamomo aqui. Aí ele, tá bom, peraí. Aí ele saiu, voltou. Quando ele voltou, sim, senhora, tem. Aí todo mundo, caraca, como é que você soube? Chega a ser engraçado, assim, sabe? Você sabe que a turma árabe põe cardamomo no café, né? Em tudo, Isso é o quê, hein? É uma especiaria. E aí você vai descobrindo. Então, por exemplo, às vezes eu vou a São Paulo e eu quero ir naquele Italy lá que tem um monte de tempero, de não sei o quê. Ali, aquele ambiente, para quem cozinha, é o... Não, até os azeites são diferentes. É a 25 de março da gastronomia, né? Meu amigo. E aí você vai aprendendo que, por exemplo, hoje em dia está na moda do tal do azeite trufado. Aí tem azeite que tem uma essência de trufa, mas tem o azeite que tem a trufa. Você vê a diferença já. Você já fica besta nesse nível, entendeu? De azeite bom, de azeite ruim. Qual azeite que você gosta? Já comecei. Eu gosto do francês, desculpa. Entendeu? Então, assim, tem tudo... todos esses detalhes são legais, Gil, mas eu acho... Mas eu tinha vontade de aprender isso aí. Era uma coisa que eu tinha vontade de aprender. legal. Porque eu acho que deve ser alguma coisa parecida com o que você fala do aquarismo. Sim. Você trabalha muito a cabeça, o raciocínio, a estratégia. Mas tem que estar preparado para dar errado também, problemas. Então, a solução de problemas. Tipo assim, poxa, dessa vez eu errei no ponto, da próxima foi que aconteceu? Isso, você começa a modificar as receitas. Eu aprendi muito essa parte na minha criação mesmo, porque fui criada no começo pela minha avó, e minha avó cozinhava e eu ajudava a minha avó. Na verdade, eu acho que eu mais comia do que ajudava a minha avó. Mas ela era tão aprendeu de obrigada, isso. Né? E aí ela pegou um caderninho, fez todas as receitas para mim escritas à mão, e isso foi ficando. De repente... Gente, eu vejo programas de culinária, eu compro livro, eu testo, eu faço cursinho, às vezes, assim, tem uns cursinhos aqui que é só uma tarde, um períodozinho que ela faz, faz 3 pratos, aí você vai fazer, assim, vou te chamar um dia para ir comigo. Vamos testar. Para você ver a pessoa fazendo. Se você seguir realmente o que tá lá na receita, dá certo? Dá, é incrível. Dá mesmo. É incrível, é igual cirurgia. Se você seguir aquele caminho, dá certo. Então, se inventar, já sabe que dá errado. Não, mas você pode inventar também. Não, eu acho assim, depois de você fazer a receita várias vezes, agora eu vou mudar. E isso dá pra você botar outros temperos. Ou então, se você questionar a receita, dizer, não vou fazer desse jeito não, aí você leva ferro. Ainda mais se for bolo, assim, ele dá uma solada. Tem o que a gente chama... Mas eu adoro bolo quando solado, a gente mexe... Não tem problema nenhum, né? Nenhum. Quando a gente mexe com chocolate, a gente chama de temperar o chocolate. Quando você derrete, para fazer o processo de fazer coisas diferentes. A gente também chama de temperar, mesmo que não bote tempero. E a errada ali é fácil. Na temperatura, deu uma desandada, você desanda mesmo com ele. E aí você vai vendo que tem diferença com qualidade de produto e tudo mais. É muito divertido. E aí você também enxerga o seu ir ao supermercado de uma maneira diferente. Quando você encontra um produto novo, você fala... Que é isso? Eu não conheço isso, não. Aí você compra para provar, entendeu? Às vezes tá bem ruim, você não gosta, não. Mas às vezes conheci um negócio muito legal. E você também vai pegando um know-how assim, isso aqui é rapidinho, isso aqui é fácil, vamos fazer isso aqui. Dali a pouco você tá fazendo um soufflé de qualquer outra coisa ali, deu certo, sabe? É muito bacana, é bem legal, sim. Vale a pena.
Já levei sua esposa, inclusive, pra fazer aula comigo, lembra? E eu já piranguei, já. Assim, já foi cobaia. André, eu sou sua versão criança com sua avó. Eu degusto bem, tá entendendo? Tá ótimo, tá ótimo. Pois é isso. Eu acho que o hobby... Por exemplo, a gente tava falando esporte. Esporte pode ser um hobby. Você mergulha, né? Mergulho... Você assim, treina e só treina? Eu treino e só treino. E só treino. Mas eu treino achando bom. Entendi. Justamente. Faz além. E por isso que, baseado no que a gente conversou, né? Que Juliano falou aqui, que eu achei interessante, é que eu disse, porra, mas... Academia não é hobby. Você treina? Tô na desativa no momento, vou voltar. Entendi. Treinei porque até um período... Aquela situação pra mim não é, como é que fala, uma coisa de obrigação, é o que eu digo. Porque muita gente vai pra academia porque tem que ir, né? Porra, eu tenho que ir pra academia. Vai lá, vou lá. Acho tá, então eu vou fazer o seguinte. Pra mim é bacana. Eu sou uma grande nerd, né? Eu me considero nerd, assim, uma vida inteira estudando. E aí vim me forçando até a aprender a usar os meus 2 braços esquerdos que eu comentei aqui, né? Que eu cresci ouvindo que eu tinha 2 braços esquerdos e 2 pernas esquerdas, que o meu pai falava isso pra mim. Porque realmente eu só sabia sentar e estudar. O fato é esse. E aí, depois de um certo tempo, eu fui me forçando a ter habilidades que eu não me reconhecia ter. E hoje, eu sou uma pessoa... Eu acho que se eu sentar com meu pai para falar, olha, eu faço isso e aquilo, ele não vai vai acreditar. Não acredito nisso, não acredito não. E aí eu considero que, por exemplo, o cangu, o tênis, o muay thai, a própria natação no mar, que às vezes eu vou nadar no mar, que era algo que eu fazia quando adolescente. Isso é totalmente, pô. Pra mim é hobby. Totalmente. Às vezes eu tô estressada, eu quero ir pra praia pra dar umas braçadas, porque ali é onde eu vou decidir as coisas da minha vida, entendeu? Justamente. É naquela abraçadinha ali que eu vou pensando, já sei que eu vou fazer. Mas e como ele colocou, né, como o Juliano colocou com relação à questão do aquarismo, que ele estuda, a gente acaba estudando um pouquinho também disso. De metabolismo, de respiração, de suplementação, de respiração, para você poder otimizar o que você está fazendo, né? Então, isso é uma coisa bem... me fala do mergulho, eu tenho vontade, eu tenho curiosidade. Não, o mergulho, assim, você vê que coisa curiosa. Na adolescência, eu gostava de diversos tipos, né? Tem mergulho em mar aberto, mergulho... Ele mergulha até de cilindro. É de cilindro. Mergulho em caverna, tô falando de cilindro mesmo. Tem várias modalidades. Modalidades. Então, assim, eu sempre gostei dessa coisa de peixe, do mar, tudo. Aí, na época da adolescência, era o aquário, tudo. Depois saiu, aí vem vestibular, vem faculdade. Aí depois eu... de praia, sempre gostei de vida marinha, tudo. Vou fazer o primeiro mergulho, que a gente chama de batismo. Fiz esse mergulho em alto mar com cilindro. Foi, na verdade, em Porto de Galinhas. Foi uma coisa assim, não em alto mar, mas um mergulho raso, 12 metros. É um mergulho que quem não tem certificado pode fazer, você não precisa fazer um curso. Você vai com o instrutor do lado, um copiloto. Igual aqueles rapel, parapente, você pode ir se especializando. Pronto, é um hobby que eu não quero. Eu tenho uma história para contar de rapel para vocês. Você segura e você vai contar. O que acontece? Eu fiz esse mergulho, rapaz, tecnicamente, eu tenho até a foto do mergulho. Eu só via a areia e uma ruma de peixinho, sabe? Não via muita coisa. Só que eu me encantei com aquilo de, poxa, existe um mundo debaixo d'água, que muitas vezes a gente não explora. Aí liguei aquela coisa do interesse, aí vai estudar, vai ver vídeo, vai fazer... Aí descobri que tinha um curso de mergulho, e eu comecei esse curso, ia começar aqui no Brasil, e na época coincidiu que eu casei. Aí fiquei com esse curso, fiz algumas práticas. Na viagem que eu fiz de lua de mel, olha a maluquice. Pobre, só para minha amiga infartar de preocupação, meu Deus. Tinha um maluco, que hoje é delegado, senão me dá uma cadeia, tá entendendo? Ele foi meu instrutor, o cara morava fora, isso daí foi na Tailândia, esse cara morava fora. Aí eu disse, pô, meu irmão, deve ser louco você mergulhar aqui na Tailândia, deve ter umas coisas que nunca eu vou voltar aqui pra conferir. Sei que nessa brincadeira eu entrei em contato com um cara pelo Instagram, cara super solícito, o nome dele é Rodrigo Siqueira, foi meu instrutor, um advogado que morava lá, e ele fez meu curso no período, assim, que eu tava lá, período de lua de mel, claro, aproveitando, mas, assim, umas ilhas ali de 2 horas por dia, eu fiz o curso. Passou quanto tempo lá? 15 dias, foi? Foi em torno de 8 dias, se eu não me engano, uns 8 dias que eu passei. E foi bem legal, porque, assim, a parte teórica eu fiz nos voos, eu estudei. Aí, quando cheguei lá, eu já fui para fazer a prova. Toda a parte teórica eu fiz nos voos.
voos longos, tudo. E a parte prática, ele aproveitou, ele disse, não, você já tem uma aptidão. Aí fiz as provas, tudo, aí me certifiquei. Aí eu era um mergulhador que a gente chama de open water. Você consegue mergulhar em profundidades, assim, 17 metros, umas coisas mais largas. Aqui no Brasil eu já fiz o avançado, que aí eu já iria para mergulhos mais profundos, de 35 metros. Tive a oportunidade de conhecer aqui no Rio Grande do Norte a Risca do Zumbi, que tem 2 naufrágios. Então, é uma coisa que me encanta, a coisa da história do naufrágio. Que é isso também, né? Que é interessante que é outra modalidade, é mergulho em destroços. Justamente, né? Como você disse, você falou de um exemplo de mergulho que é o de caverna. É o mais perigoso que tem, né? E com todo respeito, você não vê nada, você só vê pedra e fica negociando passagem. Gente, mas me responde uma coisa, eu sou menina da Disney. Sim. Na Pequena Sereia, quando eles estão lá no fundo do mar, aparece tubarão. Sim. E aí, tu não tem medo, não? Não, de forma nenhuma. Depende, se for na Eu nadando aqui em Ponta Negra eu tenho, gente. Não, aqui assim, a gente tem uma fauna bem equilibrada aqui no Rio Grande do Norte. Não é como em Recife, que a coisa é mais... E assim, aquela coisa, o animal, se ele se sentir acuado, ele vai avançar. Eu já tive a oportunidade de mergulhar com a presença de tubarões aqui no Batente das Agulhas, que é Gente, eu já nadei com tubarão em Fernando de Noronha. Foi bom, não. Fiquei nervosa. O Fernando de Noronha é uns tubarões bico fino. Tipo assim, eles lá no cantinho deles e a gente no nosso, observando. Agora, se você vai com um pau de selfie, querer bater foto, querer acuar o bicho, botar a lanterna no rosto dele, ele vai fazer uma mordidinha de reconhecimento. Mordidinha de reconhecimento. Mordidinha. Um tubarão branco, ele arranca. Ô, rapaz, tá vendo? Ele leva só a vida de reconhecimento, né? Mas eu quero. Isso aí seria um negócio que eu acho que eu ia gostar. Mas é legal. É uma coisa que mexe muito com a parte metabólica, com a inteligência, ou seja, sua propriocepção, seu corpo. Você tem toda uma dinâmica. Não é chegar, botar um óculos, botar um cilindro e uma nadadeira e descer. Não. Tem toda uma ciência por trás disso. E o que é interessante é que a coisa do hobby. Você vai a primeira vez, você gosta, você vai a segunda, você já tem uma performance melhor, vai a terceira, quando você chega ali... Começa a estudar, Você considera um hobby perigoso? Não. Eu acho, pelo contrário, a taxa de acidentes que ocorrem no mergulho são muito pequenas, porque geralmente, assim, você entende que se você não seguir o roteiro, se você for imprudente, você vai pagar a conta. Eu acho mais perigoso, vou dar um exemplo, andar de quadriciclo. Ei, já andei. Na viagem de Bonito. É difícil mesmo. Eu acho pesado. E eu fiz à noite, as trilhas, assim, foi bem punk. Mas eu fiz só em Jacumã e foi assim, light total, só passeiozinho. Não, o meu era dificilzinho. Não, e assim, é uma coisa que a gente acha, não, tem risco, todos têm risco. O hobby do mergulho era para me aproximar dos peixes. Aí, como eu tô sem mergulhar agora eu você se aproxima dele e botou agora. Se aproximou em casa. Daqui a pouco é quase um Aquaman, né? Perfeito. Pois e você viajou para a Tailândia. Foi. Viagem né? Considera um hobby. Esse é outro hobby. E eu achei interessante porque eu acho que se o cara se dispõe na lua de mel a viajar para a Tailândia, é porque realmente ele tem pelo menos em parte o hobby de viajar. Porque eu digo assim, tem tanto canto para eu querer conhecer da Tailândia. Agora, nesse momento, acho que deve estar um pouco difícil. Com 3 filhos... Não, na verdade, isso é uma coisa legal. Eu sou bem caseiro, quem gosta muito de sair mais é minha esposa, Recília. E ela me trouxe esse hobby das viagens. E aí eu trago mérito para ela, que ela tem muito mais estrada do que eu. Ela é que organiza o roteiro, Não, porque assim, a habilidade dela em organizar essas coisas é fora do comum. A habilidade dela em organizar qualquer coisa é fora do comum. Vou até dar uma corrigida nisso. Pense numa pessoa organizada. Minha melhor amiga desde o primeiro dia. Pense na pessoa organizada. É a esposa desse rapaz. Ela consegue tirar lei de pedra, porque assim, às vezes, tipo, a gente... Além de linda, inteligente, entendeu? É um combo. Desculpa, não aguentei. Não, fique tranquila, isso é tudo verdade. É sua amiga também? O que acontece? Às vezes a gente vai para um local e ela tem a capacidade de encontrar passeios, coisas legais. Pronto, a última viagem que a gente fez foi aqui, recém-doado em Bananeiras, que é uma viagem que geralmente é para descanso, você não tem muita coisa. E ela consegue encontrar coisas para a gente conhecer que, assim, eu não tenho essa criatividade. E essa questão, hoje a gente está viajando mesmo por causa das crianças, que a gente tem filhos de entre 1 ano e meio e 3 anos e meio, então é mais difícil você viajar pela saudade, que tem locais que não dá para levar todo mundo.
Então, assim, a gente tá naquela entre-safra desse hobby. Tá fazendo coisas mais próximas, mas assim, o valor da viagem, de viajar, de conhecer uma cultura, tudo isso veio com o Recide. Eu acho que isso foi uma coisa que ela me ensinou, como é importante a gente não ficar só na coisa assim da experiência, de repetir a mesma experiência. Sim. Isso remete muito ao mergulho, porque nunca o fundo do mar é igual. Cada vez que você desce no mesmo ponto de mergulho, o mar já mudou. Então, assim, viagem é uma coisa... E o que é legal das viagens é que a gente passa uns perrengues. Ah, né? Mas isso isso faz parte do processo. Né? E o legal é você sair do perrengue e depois estar contando. Isso já aconteceram coisas assim em viagens que, tipo, uma vez a gente fez uma viagem, aquela viagem assim, curta, mas uma viagem bacana, que a gente foi aos Estados Unidos e a gente estava muito atrasado para pegar o voo. E não ia dar tempo da gente fazer muita coisa. Então foi aquela coisa, trocou a camisa, passou um perfuminho e embarca. Só que nessa de passar o perfume, eu levei um baculejo. Tá entendendo? Quem imagina? Porque o sensor lá de segurança identificou aquele perfume como uma possível, digamos, uma arma biológica. Ele viu aquele perfume, ainda quem foi ali no banheiro, escovou gente, perfumou para pegar um voo nas pressas. Aí, eu sempre... Não sabia não que podia ver assim. Pois é, aí pegou lá e o cara disse... vamos, você vai explicar o que é isso, você vai explicar o que é isso. Ou explica aqui, levanta a camisa ou vai lá pra dentro da salinha. Eu digo, não vou pra salinha não, porque a chance de eu sair de dentro daquela salinha ali é em osso. Tá aqui! Não, tá aqui, mostrei, não é arma biológica, sou brasileiro, tô voltando pra casa, aqui é perfume, tá entendendo? E foi uma situação que, assim, os perrengues de viagem, né? Rapaz, eu passei por uma dessa parecida também saindo dos Estados Unidos. Só que foi porque assim, foi desde esse período que eu disse, rapaz, o cara tem que viajar nesses voos internacionais minimamente arrumado. Para os caras não pensarem que você... Você não tava bagunçado, você é elegante. Total. Mentira. Eu tava na volta de um congresso que eu tinha ido em Washington, e eu tava na conexão de Miami para vir pro Brasil. Eu já tava todo bagunçado. Camiseta polo ressurrada, barba por fazer. Aí eu vi um movimento estranho e Miami, enfim, é um aeroporto meio tenso porque é um hub imenso, né, dos Estados Unidos. É um dos grandes hubs dos Estados Unidos. É Miami e Atlanta, que eu sei, e tem outros, Los Angeles também. E aí tinha um pessoal lá que parecia ser aqueles caras do departamento de narcóticos, sabe? Aqueles policialzão grandão, galegão. Te olharam meio de lado. O quê? De lado? Olhar de todo. Quando eu entrei no embarque, cara, opa, para aí. Passaporte. Aí o cara pegou meu passaporte, eu só vi o cara fazendo assim no meu passaporte. Esfregando meu passaporte. Eu disse, que diabo esse cara tá fazendo no meu passaporte? Ele disse, veio fazer o que aqui? Tá fazendo o que por aqui? Você tá indo pra onde? Eu digo, pronto, o cara vai me levar pra salinha. Sair da salinha deve ser complexo. O cara quase que não me libera. Por certo, ele achava que eu me confundi com algum drug dealer, né? Eu não tenho... Assim, de aeroporto, a única coisa que acontece comigo... Tenso, eles não têm umas paradas, assim, tipo... A revista aleatória, né? Uhum. Aí, de vez em quando, pega... Porque as coisas acontecem comigo, né? Mas eu tenho uma história engraçada de revista, porque... Tava passeando com a minha mãe e com a minha irmã, e eu queria subir a Torre Eiffel lá na França, né? E eu tinha passado antes em esses empórios, coisa com comida, né? Enfim. Aí vi um monte de geleia, eu adoro geleias diferentes e tudo mais. E comprei os potinhos de geleia, vidro e aquela tampa esquisitinha de metal também e tal. Aí peguei aquela fila para subir aquela torre, né? Tô eu lá, igual uma Zé Mané. Quando chegou na hora, revista e tal. A senhora não pode subir com geleia. Eu fiz como, não, senhora. Geleia. Não tem guarda-volume, nada que eu deixo aqui e subo. Não, eu não subi a torre. Por causa de uma geleia. Você achou que eu ia deixar a minha geleia? Ei, a geleia ou a Torre Eiffel? A geleia. Claramente a geleia. Mas é interessante isso de viagem, como por menos tempo que você passe, quando você volta para trabalhar, parece que você volta... É uma coisa que realmente dá um reset na sua cabeça, né? Você mudar o ambiente. Só mudar o ambiente. Gente, eu agora fui pro Rio. Fui por conta do show do Imagine Dragons, né? Que você falou que seu filho adorou e tal. E aí aproveitei para fazer 2 trilhas.
Eu vi lá, bacana, viu? Que eu sempre vi. É um hobby, ó. Outro hobby que surgiu. Adoro viajar e fazer passeios diferentes, assim. Aí fui, investiguei, não sei o quê, fechei e fiz. Foram 2 dias seguidos. Um foi subir a Pedra da Gávea e o outro na Pedra do Telégrafo. Que é conhecida como Pedra do Telégrafo, mas a foto mesmo na Pedra da Bigorna, sabe? A foto conhecida. Mas ficou como Pedra do Telégrafo. Aquela que parece uma pessoa pendurada, né? Isso. Que é semi-fake ali, né? É perigosinho, mas assim, o chão até é relativamente próximo, mas ele é íngreme o chão. Sei. Então, se você cair, você vai se machucar legal. Não é bom não, entendeu? Mas ok, aquelas fotos são muito legais, assim. Nessa história do passeio, a gente às vezes se arrisca, né? Que eu te perguntei dos riscos e tudo. Eu não sabia exatamente como era, não. No primeiro dia, eles têm uma subida que eu achei que ela era inteira de rapel, mas é metade livre, metade rapel. Não achei muito segura a coisa, não. E no segundo passeio, um passeio que ele começa, tipo, o cara passa para te pegar no hotel às 3 horas da manhã, então você começa a trilha às 4, é tudo muito escuro. E aí ele fala, não, mas aqui não vai dar bicho não e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, será que esse rapaz sabe que normalmente os animais, eles têm hábitos noturnos e que tá escuro pra caramba? Não passa aqui quando você tá às 6 horas da manhã, que já tá claro, muito provavelmente, né? Então, tem as coisinhas assim que eu me meto que eu podia ter raciocinado um pouquinho mais. Eu estava dizendo sobre isso por menos tempo que você passe... Sim, aí era isso que eu ia falar. Sim. Voltei de lá, minha filha só pensa em trilha agora. Eu já tô aqui pensando, onde é que eu posso ir? Acho que eu posso viajar pro Jalapão, eu acho que eu posso, entendeu? Quero ir pra Chapada. Diamantina. Isso, tô aqui pensando. Noronha também tem trilha bastante. Eu já fui pra Fernando de Noronha, eu queria ir pra outro lugar, entendeu? Entendi. Aí eu já voltei querendo viajar de fusão de novo. hobbies. Viagem com trilha. Viagem para trilha, ecoturismo. Não, tem gente que viaja pra correr, não sei o quê, né? Eu acho que eu já tô... Meu carnaval foi em Bonito. Já foi... Sozinha, né? Detalhe. Sozinha. Eu nunca tinha visitado cachoeira na vida. Agora eu quero visitar muito mais. Já visitei umas 20 já também. É engraçado que isso aí, pronto. Esse final de semana agora foi do meu aniversário de casamento, né? E aí, a gente não viajou, mas a gente foi passar uma noite num hotel aqui em Natal. Uma noite. Mas é interessante como você passar isso. Já desconectou. Parece que você viajou. Rapaz, é uma noite que você dorme, você janta bem, tudo, dorme de noite. No outro dia você acorda, vai pra praia, vai pra piscina. Você diz, poxa, parece que eu passei uma semana desconectado. Né? E aí você consegue, até quando você volta a trabalhar, a sua capacidade de raciocinar, de resolver problemas, de produzir é muito maior. Pô, não, eu tô aqui na alegria ainda da viagem. Então, o hobby, eu acho que é isso, né? A coisa que lhe desconecta, que ele assim, transcende. Acaba entra em transe no hobby. Exatamente. Não contei a história do rapel que eu queria contar. A rocha. Gente, fui fazer rapel ali na Ponte Nova. Qual é o nome da ponte? Meu Deus, esqueci o nome. Newton Navarro. Newton Navarro. Aí... Tudo montado, vamos lá, simbora, vamos. Quem é o primeiro? Eu. Tá bom, vamos lá, vai descer. Eles chamam de anjo, o primeiro que desce, né? Aí fica um instrutor lá embaixo, um lá em cima, pra você ir descendo. Tá bom. Vamos lá, descendo o anjo, uma ventania, e vai pra um lado, e vai pro outro, e gira, não sei o que e tal. Teve uma hora que o rapaz travou. E a gente lá de cima assim, né? Só olhando pro cabo. Minha gente, o cabo não desce. E manda outra corda. Aí o instrutor que estava lá em cima jogou outra corda para ver se ele conseguia se soltar da dele, que já estava toda embolada, para ir para outra corda, para ele poder descer e a gente conversar. Nessa história, ele deu uma errada. Ei. Na hora de soltar da dele, ele não sustentou o peso do próprio corpo e caiu. Rapaz, quando ele caiu, que eu olhei, sabe aquela queda com aquela perna virada? Aquela perna de quem quebrou o fêmur? Eu falei, ele quebrou a perna. Mas como ele sentou, todo mundo, não, ele tá bem, ele sentou. Eu falei, pode ter certeza que ele não vai levantar. Ele vai ficar só ali sentado. Ele quebrou o fêmur. Aí eu comecei, liga pra SAMU, liga pra bombeiro e me identificaram lá, tem câmera, né? Aí me identificaram lá, vocês são esse grupo que tá em cima? Eu falei, somos, sim, pode vir. Quando chegou a equipe de reportagem, no lugar mais limpo do mundo, que eu já tinha resolvido tudo. Pensa se eu desci? Que eu voltei ali? Foi Deus me avisando para não fazer isso. Então tem coisas, meu filho, por exemplo, rapel, não quero mais fazer. Entendeu? Não, com certeza. Né? E assim, eu fiz um rapelzinho pequenininho no Rio, mas foi pequenininho. Não, e assim, não adianta tornar o hobby um estresse. Sim. Tipo assim, você dizer, não, vou dar exemplo. Eu quero superar um medo num hobby. Não, você vai superar medo em terapia. Exatamente. Hobby é para dar prazer. Ou seja, você já gerou uma experiência negativa, mas eu tenho que fazer o rapel. Não, tenho vai nada. buscar outra coisa. Por isso Foi aviso que eu falei que eu só jogo videogame no modo fácil.
Pra não se Porque eu estressar. não quero ter estresse, porque eu sempre digo, de difícil já basta a minha vida de cirurgião. Perfeito. Eu digo, eu jogo videogame pra ser Tranquilo. cara, pra matar todo mundo, ganhar de todo mundo. Vai chegar no fim da coisa, né? Isso, por isso que eu pra não ver a história. Pronto, eu não vejo filme de terror. Todo mundo por quê? Eu falei, porque eu não quero ficar estressado. Porque sofre. Não quero ficar com medo, eu vou Exatamente. sofrer. Vejo filme que é besta. Tiro, porrada, bomba, fantasia. Fantasia? Amo filme Pois fantasia. é, pra mim, o filme de terror, eu acho bacana, eu gosto. Não, eu da fico história. muito agoniada. Mas quem se estressa com isso, não. Não, eu acho assim, séries é uma coisa legal que a gente ia comentar também sobre hobbies. E assim, você tem que ter o perfil, por exemplo, suspense. Suspense é uma coisa que, tipo, gera aquela coisa. Quem será que é o assassino? Aquelas Isso. coisas. E até lembrei de uma coisa curiosa. Quando eu botei na caixinha do hobby, você tem um hobby? Eu fiz uma caixinha no Instagram perguntando se o pessoal tinha um hobby. Aí surgiram diversos hobbies. Teve um hobby bem curioso, que é até de um amigo médico, o Stone, que é aquela Escape 60, que é aquela sala... Sim, eu nunca fui. Vocês Mas já dizem que é legal. participaram ou não? Nunca fui. Não. A Escape 60 é uma coisa... Tem um filme baseado nisso. É. Você entra num cenário, você escolhe o cenário, não, hoje eu não quero me estressar. Fácil, moderado ou difícil. Tipo, você escolhe aquele cenário e você é posto num ambiente fechado e você tem que sair resolvendo vários desafios. Sim, entendi. Tipo assim, perguntas e respostas. É igual um Tomb Raider da vida, Sim. que você sai resolvendo coisas para poder sair de dentro daquele cenário. Com pistas, você tira o azulejo, aí tá a pista lá. É uma sala fechada em que você tem um enigma. E quando você desvenda esse enigma, você consegue ir para a próxima etapa. No filme, eu indiquei já há muito tempo no meu Instagram. No filme, eles botam um grupo de pessoas ali dentro, em que a conquista é por dinheiro mesmo. Assim, eles mandam uma carta e tudo mais. E aí, aquele grupo, eles têm que ir vencendo aquelas coisas para ir ganhando. Lógico que no filme as pessoas acabam morrendo e tudo mais. É tipo Jogos Mortais. É tipo Jogos Mortais no filme. Mas o objetivo é esse, é você conseguir escapar daquelas salas. Em 1 hora. Aí você tem que desvendar. E todas as dicas, tudo tá ali dentro. Então você tem que ir encaixando as peças e raciocinando, entendeu? Para você poder sair dali. Então, às vezes, é um quadro que está apontando para não sei aonde, que está apontando para não sei o quê, entendeu? Umas besteiras assim, e às vezes você tem que ter algum embasamento intelectual para resolver alguma coisa, que vai te levar para uma chave, que vai te levar para uma não sei aonde. metáfora que vem lá, que você Isso. tem que interpretar Legal, aquela... bacana. Mas isso aí é legal E demais. o hobby do cara é isso aí. Eu Mas gosto. tem um lugar aqui, né? Que Tem, aqui foi uma febre. Agora tá mais daquela pessoa que é mais o apreciador mesmo, mas assim, foi uma febre. teve uma febre um período mesmo aqui. período aqui. E que, assim, é uma coisa que, você vê, 1 hora parece que é 10... Quando a gente tá entediado, 1 hora parece que são 24 horas. Quando a gente tá numa coisa que a gente entra em transe, 1 hora parece que é 10 minutos. É. É a mesma situação do videogame. É. Você quer deixar o tempo passar rápido, você joga videogame de madrugada. Não começa a jogar de noite. Quando você vê... Já aconteceu comigo várias vezes de eu estar jogando com um quarto fechado. Agora não, porque agora tá difícil, né? Mas assim, de eu começar a jogar num quarto fechado, rapaz, eu vou só avançar mais aqui. Não, agora eu vou só mais aqui. Agora eu vou só mais aqui. Quando Pra você vai mim, ver... isso é série. Série é assim pra mim. Só mais um. Quando eu fui ver... Aconteceu já comigo algumas vezes de um sábado pro domingo. Quando eu fui ver, tava lá o dia claro. Eu digo, puta, não dormi nada. É, isso não... Assim, de tal dia claro, não. Mas série comigo é triste. Já aconteceu comigo. É por isso que, na verdade, eu amo filme e série. Mas eu evito séries por conta disso. Eu não tenho muito controle. Algumas vezes eu tenho que estar assim, tipo, eu tenho que ter amanhã eu vou operar, não vou nem ver. Eu sou do mesmo entendeu? jeito. Senão, Com isso se pegar do sábado pro domingo, Não, maratona. Assim, série remete muito a maratonar. Quem gosta de série, não existe aquele... controladinho. Controladinho, não. A série, e principalmente assim, você tem que ter um parâmetro. Dizer assim, não, hoje eu vou assistir 1 episódio, 2 episódios. Você tem que metrificar isso muito bem, porque série realmente gera... Porque ele envolve, ela foi feita... É a famosa antecipação. Minha gente, É a o que depender gera. da série, às vezes eu fico puxando a plataforma aqui para eu poder ver mais um pouquinho no celular, enquanto eu tô no intervalo da cirurgia, que o anestesista atrasou e não sei o que. Mas é isso, eu acho que a grande definição é essa, Juliana. É uma coisa que faz você escapar da sua rotina, da sua realidade, em que o tempo aparentemente passa muito rápido, né? E que
Geralmente envolve quase sempre envolve alguma coisa que gera algum tipo de desenvolvimento em você. Eu não acho, por exemplo, que você usar joguinho de celular, por exemplo, seja um hobby. Na minha opinião, não é. É uma forma de você passar o seu tempo, mas assim, não lhe gera um desenvolvimento. Uma série lhe acrescenta algumas coisas, Sim. lhe acrescenta uma visão sobre a história sobre questões históricas, lhe gera reflexões, né? Documentários é uma coisa que eu gosto de assistir também. Se aprende um pouco da história contada de outra forma. Seu Super Nintendo aí. Muitos idosos, eles têm muita mania de pegar aqueles livrinhos que tem desde palavras cruzadas, aquelas... Caça-palavra. Como é que é o nome daquele que liga uns pontinhos que eu não sei? Mas é isso aí que você está pensando aí. Isso é hobby e isso vale a pena, né? Olha, isso como o André falou, assim, é um hobby, mas é um hobby... Existe o hobby intelectual, vamos dizer assim, o hobby que gera um aprendizado e o hobby passatempo. Vira exatamente, hobby passatempo. Então, assim, o hobby passatempo, o caça-palavra, ele se torna um hobby passatempo. Pode ser um hobby intelectual, você pegar assim, por exemplo, encontre 50 músicas, títulos de músicas, aí é uma coisa bem intelectualizada. E assim, o que não pode, aquilo dali é legal, todo mundo já fez um pouquinho daquilo, mas o importante é que você não viva daquilo. Isso. Tipo assim, não, é o que eu acho também. Eu vou fazer isso. Não. O estímulo do hobby, ele tem que ser multi. Eu tenho alguns idosos, falando em hobby, na clínica, octogenários, que eles tocam teclado. Eles não eram tecladistas na infância, nem na adolescência, nem na adulto jovem, não. Eles foram tocar teclado com 70 anos. Porque outros foram aprender uma língua. Aprender línguas pode ser um hobby. Tipo, aquela pessoa que tem gente que tem facilidade com... Minha irmã é incrível. Minha irmã deve falar umas 5 línguas. Francês, italiano, espanhol, inglês e português. E diga-se de passagem, com muita maestria. Tem gente que aprende o molde, o padrão de língua tipo, quem aprende língua, elas não aprendem, não vou aprender a gramática. Não, elas aprendem a se expressar pela língua. Então, elas vão aprendendo, acumulando expressões. Como é que fala isso, como é que fala isso. E vão fazendo a fusão. Agora eu já sei como é que dá bom de inglês. Mas você toca também, né? Lembrei agora que você falou de música. Hoje é um hobby que eu estou exercitando muito, muito, muito pouco. Eu comecei a tocar de uma forma curiosa. Você vê que os hobbies surgem. Eu fraturei meu braço, certo? E na época eu perdi um pouco da mobilidade desse braço. E assim, fisioterapia era uma coisa que eu sempre achei chata, aquela coisa, tudo com todo respeito à área, mas assim, que gera dor, gera desconforto. Então eu queria alguma coisa que fosse lúdica. Então assim, eu optei por tocar cavaquinho. Aí comecei, eu tinha 15 anos na época, fiz umas aulas de cavaquinho. Aí meu professor, ele até disse, olha, agora está na hora de você evoluir um pouco mais. Para evoluir, você tem que ter a socialização. Vá tocar com a banda. Uhum. Arruma uns moleques... Tem que respeitar o geriatra, viu? Aí encontrei uns colegas de condomínio, um tocava uma coisa, outro no mesmo bar. A gente fez uma miscelânea e comecei a tocar com eles. Começou numa brincadeira, assim, a gente tocava ali final de semana, aí depois a coisa foi se tornando mais... Profissional? Empolgante. Não, a gente foi tocar uma vez numa boate que tinha lá no Largo da Rua Chile. Uma daquelas que tinha lá, na época, tinha uma festa do CDF, da escola CDF. Aí a gente foi tocar lá, diga assim, a gente começou de forma despretensiosa, comício. Aí? Tocamos em comício e aquela coisa de hobby, tínhamos entre 15 e 17 anos. Mas foi muito bom. Porque, assim, como eu disse, por que a gente faz hobbies? Porque há sempre perguntas e respostas para você tá ali. Música, eu brinco muito que é matemática pura. A música é matemática. Há uma lógica entre as notas musicais. Não é uma coisa aleatória. Um tom X, um Dó maior. Ele tem uma sequência lógica. Por exemplo, o Dó, a quinta nota do Dó é o Sol. Então, há uma cadência harmônica. Ou seja... Não entendo nada. Mas isso é uma coisa que você treina. Você, tipo assim... Tudo é treinável, né? Você toca alguma coisa, André?
Mas tudo é treinável e há um raciocínio. Lógico que existe um músculo de aptidão, aquele que tem um ouvido absoluto e relativo, que ele aprende. Tipo, eu conheci alguns músicos nessas danças que eles não sabiam nem que nota estavam tocando, mas eles entendiam a cadência da harmonia. Aquela coisa da memória musical. Eles sabiam que, opa, essa música aqui toca desse jeito, mas não sabiam o nome da nota. E como é que pode o cara... Eu não, era o almofadinha... O estudioso. Que sabia o nome da nota. Bem direitinho. Ali. Aquela coisa da matemáticazinha. E, tipo assim, é bem legal isso, porque é um hobby, tipo... Recentemente, aí voltei para brincar, comprei uma escaleta, que é um instrumentozinho, parece um tecladinho que você assopra. Pensando mais na criançada, nos meninos lá de casa, e é muito curioso, porque... Você vai aprendendo, você vai executando e você vai querendo executar coisas mais complexas, mas aquela vai coisa... se desafiando, né? A profissão não permite, senão você passaria o dia... Eu passaria o dia todinho querendo tirar música. Mas é legal porque eu vejo isso hoje, eu olho que o hobby, ele tem um papel no futuro, no presente, na saúde mental, como vocês falaram, mas pensar em reserva cognitiva. Sim. O cérebro... Acho que essa é a mensagem que tem que ficar, né? Eu tenho uma foto no meu Instagram que eu uso nas minhas consultas. Eu peguei a inteligência artificial, que é um hobby também, e disse, olha, você dá o comando, o prompt, eu quero que você desenhe para mim um cérebro em forma de cidade que tem um poste. Ah, essa imagem dele é linda. Eu sei qual é. A imagem, que tem um cérebro em forma de cidade com vários postes. E eu entendo que o cérebro é dessa forma. Quanto mais você estimular áreas que estão obscuras, mas você vai iluminar. Mas você não precisa ser um músico. Eu não sou tô longe de ser um músico. Eu sou um prático. Eu consigo consegui executar coisas que me demandavam de baixa complexidade. Não sou um expert, mas para mim foi bom porque iluminou áreas do cérebro, da musicalidade, a parte do naturalismo, de cultivo, de criar. Isso ilumina áreas. A parte de línguas, de ver séries, ou seja... A série, você pode botar... Tipo, você quer praticar um pouco de uma língua que você está estudando. Põe a legenda primeiro, depois você tira a legenda, vai começar a ouvir e entender as expressões do dia a dia. Perfeito. Então é isso. Eu vejo que o hobby ele transcende só um passatempo. É algo que ele desenvolve, né? Realmente. Achei tão perfeita essa conversa que agora eu quero fazer aquarismo, eu quero aprender a tocar alguma coisa. Língua não tem jeito. Eu aprendi inglês, mas eu não sou boa, não tem jeito não. E acho que só também, né? Mergulhar, eu quero mergulhar. Videogamezinho é bom. Videogamezinho pra brincar com os meus sobrinhos, talvez, eu topo. Mas eu acho que talvez não me engaje tanto, porque eu já tenho filme e série já. Acho que a conversa foi bem bacana. Eu acho que a grande mensagem que tem que ficar realmente é essa que você colocou no final, velho. É a questão de você ter a reserva cognitiva, de você estar mantendo o seu cérebro em atividade, porque tão importante quanto a gente se manter com a prática de exercício regular, que a gente tanto coloca em ênfase aqui no podcast, é também tentar manter o cérebro em atividade, né? Isso é extremamente importante. E como eu falei, o meu maior medo é perder as faculdades mentais quando ficar mais velha, né? Então vamos exercitar tudo, né? Com certeza. O máximo possível. Não, com certeza. E acho que é importante isso, a gente trazer essa experiência de que um hobby, como diz, não é para ser um desafio patológico, digamos assim, eu tenho medo de altura, eu vou me arriscar. Não, um hobby tem que ser uma coisa que você se desenvolva. Que gere prazer, que se desenvolva. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado vocês pelo convite, né? Virá com certeza outras vezes, como já veio anteriormente. A gente espera encontrar você outras vezes aí para nos brindar com seu conhecimento, sua desenvoltura aí. Um cara versátil desse vai voltar para N assuntos. Obrigado. Como diz Belmar, se me chamar eu vou, viu? Simbora. Muito obrigado. Show de bola, amigo. Obrigadão. Valeu. Nada, tranquilo.